Todos que trouxeram o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós leremos alguns versículos, depois nós estaremos indo para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero externar minha alegria ao pastor Júnior, pastora Vânia, esse casal abençoado. Pastor Júnior, já ouvi uma ou duas vezes. Foi marcante. Tem pessoas que o próprio Deus nos apresenta e o Senhor tem um brilho diferenciado. A senhora, com todo respeito, tem um brilho diferenciado. Muito obrigado pela confiança. É uma honra estar com vocês aqui. Servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali nós coordenamos os nossos jovens, coordenamos uma extensão de uma faculdade teológica também, e estamos prontamente a servir a Deus. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Muito obrigado, pastora, pela confiança. Quero agradecer a Cineide, irmão Maésio, foram a ponte para que eu pudesse estar aqui. É uma grande responsabilidade, deu tudo certo. Muito obrigado. Que Deus possa recompensá-los por essa grande confiança. E eu costumo dizer que o melhor nós sempre deixamos por último. A vida da minha esposa, a Jéssica, que está ali, tem suportado comigo as aflições do ministério, tem executado um trabalho extraordinário em nossa cidade. E mais uma vez nos acompanhando. Deus te abençoe. Obrigado, portanto, amo sua vida. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Me acompanhe de forma visual. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se, desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou ou se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor. A Bíblia, ela traz para nós 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E quando nós discorremos pelas páginas do Antigo Testamento, nós devemos compreender verdades espirituais que o próprio Deus apresenta a nós. Nessas páginas nós enxergamos Deus escolhendo um povo, separando para si. Esse povo, quando o próprio Deus olhava do alto dos céus, Ele os enxergava como filho e como
esposa. Como filho, ele corrigia, porque ele ama. Como esposa, ele faz um pacto, ele faz uma aliança, ele faz um concerto que jamais deveria ser quebrado. Esse povo tinha uma grande responsabilidade de viver na prática aquilo que nós chamamos de decálogo, que são os 10 mandamentos. Deus entrega para o seu povo a lei, eles deveriam honrá-la. Se tinha uma coisa que agradava o coração do Senhor, era uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Esse povo tinha essa responsabilidade. Juntamente com isso, eles deveriam influenciar as nações estrangeiras, os povos circunvizinhos, e assim por diante. Apresentar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó para os demais. O tempo se passa, eles acabam perdendo foco, a visão espiritual já não é mais a mesma. Os sacerdotes que deveriam abrir o rolo da Torá e ensinar o povo a respeito da pessoa do Eterno, já não ensina como deveria, faltava-lhes instruções. Os profetas que recebiam de Deus e transmitiam para o povo, já não falava mais o que o povo deveria ouvir. Para piorar, o seu povo, separado para si, começa a se prostrar diante de deuses pagãos, como Marduk, Moloque, Azerá, Astarote, e o mais conhecido de todos, Baal. Os sacrifícios já não eram mais oferecidos ao único Deus. Mais uma vez, Deus olha do alto dos céus, enxerga a apostasia se instaurando, a morte espiritual surge, o abandono da fé genuína e verdadeira se inicia, a presença de Deus se afasta. Deus quer levantar alguém que faça a diferença no meio de um povo que está distante, no meio de um povo que não participa mais do seu culto, no meio de um povo que já não prova mais da presença. Deus não precisa de um sacerdote que atravesse o lugar santo e o santo dos santos. Deus precisa de alguém que o represente. Ele vai até um vilarejo, um lugar simples em Jerusalém, e ali ele enxerga um menino. Ele brada do alto dos céus, aonde aquele menino estava, e começa a dizer: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Era Deus dizendo para Jeremias: o povo está perdido, o povo precisa voltar para mim, o povo precisa voltar a ouvir a minha voz, e é você mesmo que eu quero levantar como a diferença no meio dessa nação. Só que Jeremias tinha por volta de 17 anos de idade, como diz alguns historiadores, e ele começa a colocar limitações no chamado divino. Ele quer apresentar a Deus aquilo que para ele é limitação, porque ele entende que dentro da sua cultura, para que um homem venha a ser respeitado como homem, tem que alcançar a idade da maturidade, que é 30 anos, e ele é apenas um jovem. Só que Deus começa a dizer: não diga que você é um menino, porque aonde eu te enviar, você irá, e a minha presença voltará para o meio do meu povo. Você será o meu representante nessa terra, você fará a diferença nessa terra. É em você mesmo que eu irei investir nessa terra, é em você mesmo que coloca limitações, que enxerga as suas fraquezas, que enxerga a sua falta de preparo, a sua falta de maturidade. É você mesmo que eu vou derramar o meu espírito e separarei como a diferença no meio desse povo. Perceba algo importante: Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote,
em Anatote. Pela linhagem sacerdotal, ele deveria ser sacerdote, mas Deus quebrou um protocolo na vida de Jeremias e o chama como um profeta, porque Deus é especialista em quebrar protocolos e paradigmas para cumprir os seus propósitos em nossa vida. Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote também em Jerusalém. Deus quebra um protocolo na vida de Ezequiel e o chama também como um profeta. Abacuque era da tribo de Levi, servia ao Senhor no templo. Quando alcançasse a sua idade e pela linhagem, também provavelmente seria um sacerdote, mas Deus quebra um protocolo na vida de Abacuque e o chama como um profeta. João Batista, filho de Zacarias, também era da linhagem sacerdotal, só que Deus quebra um protocolo na vida de João Batista e também chama como um profeta. Deus já está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quebro protocolos, eu quebro paradigmas, eu mudo cenários para cumprir promessas, propósitos e a minha obra sobre a sua vida. Não se assuste se as coisas se cumprirem, não da forma que você imaginava, não da forma que os homens imaginaram, não da forma que as pessoas determinaram, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá em nossas vidas, porque nós dependemos inteiramente do Espírito Santo que habita dentro de nós. Jeremias é levantado por Deus para ser um profeta. É um profeta que faz a diferença. Era colocado de escanteio, não era bem aceito, não era bem quisto, as pessoas não queriam estar perto dele. Os falsos profetas o ignoravam, os falsos profetas não queriam ele falando sua mensagem, os falsos profetas não queriam ele falando aquilo que o Eterno lhe havia ordenado. Jeremias trazia a sua mensagem para o povo: se arrependam, volte a Deus, confesse seus pecados, aprendam a servir a Deus, retorne o quanto antes. E os falsos profetas vinham e destruíam a sua mensagem. Nós temos o livro que carrega o nome de Lamentações de Jeremias. Por muitos teólogos, ele é conhecido como o profeta chorão, um homem de muitas lágrimas, um homem que enfrentava batalhas, um homem que enfrentava lutas, mas independente se as pessoas aceitavam ele ou não, Deus havia o separado, Deus havia o escolhido, Deus havia preparado para o santo ministério, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus se responsabiliza diante daquele que ele chama. O capítulo 18, eu tenho comigo, conjecturando, mente de pregador. Eu não sei se Jeremias estava sentado ou se estava deitado, mas eu sei que Deus mais uma vez quis se revelar sobre a vida dele. Deus brada do alto dos céus e começa a dizer: levanta-te. Jeremias tem que se levantar, e Deus diz: desce à casa do oleiro. Há uma ordenança: desce à casa do oleiro. Por qual propósito? Lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Ele se levanta, desce até a olaria, e quando ele chega em frente à olaria, ele vê um vaso da matéria-prima chamada barro nas mãos do oleiro, e ele observa que Deus quer trazer uma verdade espiritual, uma lição para ele, através das coisas do cotidiano. Nós às vezes estamos tão insensíveis. Deus quer trazer para nós lições no decorrer do dia, daquilo que para nós é cotidiano, para nós aplicarmos e ministrarmos para nós mesmos, e também para falarmos para outras vidas. Nós às vezes estamos tão distantes, a correria, o cansaço, a agenda superlotada e assim por diante, e Deus está falando conosco que nós não estamos sensíveis à voz de Deus. Deus quer trazer para Jeremias um grande ensino, através de algo que era comum e corriqueiro em Israel. Ele desce até a casa do oleiro, vê o vaso de barro nas mãos do oleiro, e Deus ensina para ele algo extremamente importante.
dizendo: está vendo esse barro? Está vendo esse vaso, melhor, da matéria-prima chamada barro? O que aconteceu com ele, Jeremias? Ele se quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso de barro, mas foi o vaso de barro que se quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias observa aquilo e vê que o oleiro está refazendo e restaurando aquele vaso de barro que se quebra. E Deus diz para ele: assim como esse vaso de barro se quebrou nas mãos do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. O problema é que às vezes nós queremos nos quebrar em lugares errados. Quando nos quebramos lá fora, com falsas amizades, com falsas propostas, com falsas situações, existe uma grande possibilidade de nós ficarmos frustrados. Mas quando nós viemos para a olaria de Jesus e nos quebramos aqui, Ele com as suas mãos traz a restauração diante daquilo que se quebrou. Para Ele pode acontecer a restauração de uma hora para outra. Para Ele a restauração pode acontecer imediatamente, do de repente. Ele pode fazer porque Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o governo, Ele tem todo o poder. Só que um vaso, para ser de fato um vaso, existe o seu processo com algumas etapas. Guarde isso. O oleiro, ele levanta as mangas das suas vestes e vai até as profundezas das águas. Alguns dizem que existem cerca de mais de 430 tipos de barro, mas o oleiro sabe o barro que ele escolhe. Ele pega o barro nas profundezas das águas, traz para a sua casa, coloca sobre a mesa. Quando ele traz para a sua casa o barro que ele escolhe das profundezas das águas, com a sua ferramenta ele começa a tirar tudo aquilo que não agrada a ele. Ele remove todo o pedregulho, ele remove todo o resíduo, e aquilo que foi um dia um barro insignificante escondido nas profundezas das águas, o oleiro vai removendo aquilo que não agrada, vai removendo aquilo que não lhe apraz, vai tirando aquilo que não está do seu agrado. O oleiro vai até as profundezas das águas, ele escolhe o barro específico que quer, traz para sua casa, coloca sobre a mesa com a sua ferramenta limpa, mas tem algo, ele está endurecido, é tomado pela dureza, ele começa a derramar a água, ele vai derramando a água, ele vai derramando a água, e o barro vai se amolecendo, e o barro vai se amolecendo, e o barro vai se amolecendo, o barro se amolece. O oleiro vai até as profundezas das águas, escolhe o barro específico, traz para sua casa, coloca sobre a mesa, limpa com a sua ferramenta, derrama a água, amolece o barro, e agora ele coloca as suas mãos literalmente, vai até as rodas e começa a dar forma, e ele vai dando forma. Com as suas mãos ele vai trabalhando, ele vai mudando a forma, ele vai dando aparência, ele vai trazendo forma diante dos seus olhos. Ele trabalha sobre o barro, trabalha sobre o barro, trabalha sobre o barro e traz forma. O oleiro vai até as profundezas das águas, escolhe o barro específico, traz para sua casa,
coloca sobre a mesa, limpa e remove tudo aquilo que não agrada a Ele, derrama as águas para que não venha permanecer endurecido, trabalha sobre o barro dando forma a ele de vaso. Só que essa etapa, a seguinte, vai para um lugar chamado estufa. Ele é colocado num lugar de esquecimento. Estufa fala da etapa do tempo de espera. E nós vivemos numa geração que quer tudo para ontem. A nossa geração, ela vive debaixo de doenças psicossomáticas, como a depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, ansiedade, a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. É uma geração que vive crises internas, quer que as coisas aconteçam para ontem, quando na verdade o sábio Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, Deus vive num tempo chamado Kairos. O nosso tempo tem passado, presente e futuro. O tempo de Deus não, passado, presente e futuro se misturam, porque Deus não cabe espaço-tempo, Ele é eterno, e Ele sabe exatamente o tempo certo de agir. O salmista, ele afirma: esperei com ansiedade? Não, esperei com o quê? Com paciência. E a etapa da estufa é quando nós olhamos, nós até acreditamos, nós até esperamos, só que Deus aparentemente está em silêncio. Quem aqui gosta de esperar? Quem aqui tem anseio em esperar? Ninguém. Todos nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido, tem que ser para ontem, tem que ser agora. E esse tempo de espera, eu sei que não é fácil, eu sei que traz lutas internas, eu sei que traz batalhas internas, eu sei que traz queixas, questionamentos e até algumas dúvidas. Esperar ninguém quer, nós queremos para ontem. Respire um pouco. Depois que o oleiro vai até as profundezas das águas, ele escolhe o barro específico, limpa o barro, removendo tudo que não lhe agrada, amolece o barro com as suas águas, trabalha sobre ele dando forma, leva-o para a estufa. Pode piorar. Respira aí, pergunte, por quê? Ele vai para um lugar chamado de fogo, fornalha. E eu não vim aqui para ministrar maldição para nós, mas quem ainda não passou por uma prova de fogo, vai passar. A Bíblia diz que a nossa fé é provada na água? Não. A Bíblia diz que a nossa fé é provada no vento? Não. A Bíblia diz que a nossa fé é provada onde? No fogo. E essa etapa do processo é aquela etapa que o céu aparentemente se fecha. Nós estamos esperando uma mensagem de alguém e ela não chega. Deus não permite nem o pastor procurar. Nós estamos procurando um abraço de um familiar, não tem. Nós clamamos: Deus, até quando? Deus não responde. A etapa da fornalha ou do fogo é aquela que nós somos tocados em nossa estrutura. A prova de fogo revela verdadeiramente quem nós somos em Cristo, expõe a nossa estrutura. É aquela prova que a crise chega em casa, que o luto chega em casa, que a enfermidade bate a porta
e Deus não faz nada. É aquela prova que a nossa fé é provada, que a nossa fé é colocada à prova, e nós falamos: Deus, faz alguma coisa, Deus trabalha ao meu favor, Deus responde às minhas orações, Deus envia o socorro, e Deus não vem. Só que Deus resolve usar dessa etapa do processo para forjar o nosso caráter, para nos dar experiência e também para firmar a nossa estrutura. Aquilo que eu julgo que é para minha morte, é o próprio Deus trabalhando em mim, dando experiência e estrutura e forjando o meu caráter. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, e Deus estava começando a trabalhar em minha vida. Só que chegou um período que Deus me levou para um secreto e me deixou trancado dentro de um quarto, que eu buscava o apoio dos meus familiares, dos meus líderes, o apoio das pessoas que eu amava e me amavam também, e ninguém conseguia resolver. E me parece que uma voz gritava dizendo: Deus se esqueceu de você, Deus não vai cumprir nada, tudo que você está fazendo, a renúncia, a entrega, a dedicação, a sua vida de devoção é em vão. Para piorar, às vezes nós estamos como Asaf, observando a vida daquele que não serve a Deus, e começamos a comparar, e dizemos: por que que o ímpio prospera e eu não prospero? Por que que a vida do ímpio está caminhando e a minha não está caminhando? Por que que a vida daqueles que não servem a Deus, me parece que as coisas caminham e dão certo, e a minha vive travada? E Deus me levou para esse secreto, e havia muitas batalhas internas, lutas que eu nunca julguei que iria passar, e a pior batalha que nós temos que enfrentar é aqui dentro. Se tem um gigante que nós temos que derrubar constantemente, é o velho homem, é o homem interior. Martinho Lutero dizia que ele achava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. Só que ele descobriu, ele usa essa seguinte palavra, que o miserável voltava a cada manhã. E é uma luta, pastor Júnior, que às vezes nós temos que enfrentar aqui dentro. Nosso maior inimigo, nosso maior gigante somos nós mesmos, porque nós bloqueamos aonde nós iremos chegar. E eu falando: Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu tenho que viver isso? Só que eu entendi que Deus estava me forjando para coisas maiores, porque as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas todas essas coisas Ele nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito vai até as profundezas de Deus. Deus está soprando, falando e gritando para alguém aqui: suporte, respira, aguenta, resista. Eu tenho um propósito adiante de tudo isso que você está vivendo. O oleiro vai até as profundezas das águas, escolhe o barro específico, coloca sobre a mesa, limpa com a sua ferramenta, derrama as águas, amolece o barro, leva para as rodas, coloca as suas mãos, dá forma ao vaso, e agora vai para a estufa, depois vai para o fogo, respira. Ele tira o vaso de barro daquele lugar e diz: está pronto. Mas falta uma coisa. Ele pega o pincel, ele pega o verniz e começa a pintar o vaso de barro.
e ele começa a brilhar diante de tudo e diante de todos. Por quê? Porque suportou e respeitou as etapas do processo. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores na Inglaterra, ele dizia uma frase de extrema importância: quando Deus quer fazer um homem grande, primeiro Ele o torna e o quebra em pedaços. Dói, machuca, traz marcas, traz dores, trazem cicatrizes, só que tudo tem um propósito. Me parece que uma voz dizia para alguém aqui: será vaso de vergonha. Só que o céu chegou antes dizendo: nas minhas mãos será vaso de honra. Me parece que uma voz dizia: é vaso caído. Só que o céu chegou antes dizendo: nas minhas mãos é vaso escolhido. Eu encerro dizendo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la, porque Ele não faz a obra pela metade. Nessa noite, levante a sua cabeça. Deus irá renovar pessoas através desse culto. Está trazendo para nós ânimo, fortalecimento e renovo. Suporte as etapas do processo, suporte o processo, suporte as crises, suporte as batalhas, porque Deus está fazendo uma grande obra na vida de alguém aqui nessa noite. Se coloque em pé, com autorização de nosso querido pastor Júnior. Aqueles que recebem essa palavra entendem que Deus falou conosco. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que você entendesse que nós estamos diante da maior autoridade que existe em todo o universo. Ele está presente em nosso meio através da pessoa bendita do Espírito Santo. Coloque a mão até o seu coração. Senhor meu Deus, a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite é uma palavra de restauração, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de renovo, é uma palavra que está dando a nós direção daquilo que nós estamos vivenciando. Que o Teu Espírito Santo venha nos renovar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor do alto dos céus derrama a Tua presença sobre nós. Tem pessoas em nosso meio que têm enfrentado lutas internas, lutas externas e batalhas que nós não imaginamos, mas pelo poder da Sua palavra que é ministrada, o Senhor está curando almas nessa noite. O Senhor está blindando vidas nessa noite. O Senhor está fortalecendo vidas nessa noite. Traga o bálsamo sobre nós, traga o fortalecimento sobre nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Traga a Tua alegria em meio às batalhas que nós estamos enfrentando. Traga sobre nós a direção que nós tanto precisamos. Eu não sei em qual etapa do processo os nossos irmãos estão enfrentando, mas os ajude, os guarde, os fortaleça. Não permita que ninguém venha cair, esmorecer, mas que o Senhor nessa noite venha dar a nós uma injeção de ânimo, uma injeção de renovo sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer de uma forma tão especial aqui. É real a Tua presença em nosso meio, é real a Tua presença sobre este lugar, é real a Tua presença sobre nós, porque eu sei que o Senhor tem uma grande obra sobre as nossas vidas.
O Senhor tem algo lindo para executar sobre as nossas vidas. O Senhor tem algo lindo para realizar sobre as nossas vidas. Enxugue as lágrimas nessa noite, Senhor. Essas lágrimas são palavras que não foram proferidas. Nessa noite, essas lágrimas são palavras que não foram ditas. Nessa noite, essas lágrimas são lutas que estão enfrentando, mas o Senhor está fortalecendo nessa noite. O Senhor está enchendo nessa noite. O Senhor está dando fortalecimento nessa noite. O Senhor está dando estrutura nessa noite. O Senhor está trazendo um renovo nessa noite. O Senhor está trazendo alegria novamente nessa noite. O Senhor está trazendo a paz que excede todo entendimento humano nessa noite. O Senhor está trazendo a calmaria nessa noite. O Senhor está trazendo o refrigério nessa noite. O Senhor está trazendo sobre nós o teu Espírito Santo nessa noite. Nos toca, ó Deus. Por alguns instantes, peça a Deus o seu auxílio. Por alguns instantes, peça a Deus o renovo. Por alguns instantes, peça a Deus a paz que excede todo entendimento. Por alguns instantes, peça a Deus a mais da sua presença. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de abrir mão. Ele irá fazer a obra por completa. O Deus que te chamou se responsabiliza pela sua vida. Todos os que creem nisso, aplaudam o nome do Senhor nessa noite.